Bem, vou falar agora sobre Rivotril, tá? O clonazepam, o benzodiazepínico mais famoso, comercializado, muito vendido aqui no Brasil, e eu vou tentar falar coisas a mais, não aquele repeteco de sempre, aquela questão de ler bulas, enfim, e talvez esqueça sobre alguns assuntos. Eu faço mais um vídeo com um adendo, enfim, sobre a medicação, tá? Pois é, então assim, o Rivotril tá uma medicação da classe de benzodiazepínicos, tá? Ele reforça o tônus do GABA, tá? Por ligação não seletiva, né, nos receptores, tá? Do GABA, tá? E aumenta esse aumento do tônus, em teoria, faria com que alguns neurocircuitos relaxassem na questão do medo e da ansiedade na amígdala cerebral, né? Coisa que os serotoninérgicos antidepressivos também fazem, né? Então tem estudos aí que documentam bem a questão da leitura que as pessoas fazem em rostos antes do uso da medicação serotoninérgica e depois do uso, né? A pessoa em utilização da medicação serotoninérgica teria menos tendência a interpretar rostos neutros ou mesmo agressivos como de fato agressivos, ou rostos que pudessem indicar uh, algo não algo mais enfrentativo por parte da outra pessoa, tá? O que para um determinado grupo de pacientes que tu usa esse tipo de medicação é bem benéfico, né? Então ela também faz uma inibição de atividades do córtex pré-frontal, né? Como um professor meu brincava, dizia que os benzodiazepínicos são álcool em forma de comprimido, né? Então eles têm essa ação muito parecida com o álcool, né? Tanto é que os benzodiazepínicos são utilizados para se evitar complicações, né, da abstinência alcoólica, né? Então enganaria o cérebro e tiraria esse álcool artificial que seria o benzodiazepínico de maneira mais gradual, né? Aí tu utiliza, dependendo do caso, benzodiazepínicos, né, que não dependeriam tanto da metabolização hepática, uma vez que alguns pacientes alcoolistas podem ter, em bom português, o fígado já bem bombardeado, né? Então, assim, lembrando, né, alguns aspectos importantes, tá, sobre os benzodiazepínicos, tá, eles podem, inclusive, causar depressão, tá, em um bom grupo de pacientes, né, e como todos sabem, eles podem criar o famoso vício, né, a tolerância, a dependência, o reforço, tá? Principalmente aqueles benzodiazepínicos de meia-vida mais curta, que não é o caso do Rivotril, que tem uma meia-vida mais longa, mas como a gente sabe, ele vicia bastante, tá? Então teria esse maior risco em alprazolam, midazolam, tá? Que tem um efeito rápido de ação, potente e com descontinuação rápida também, tá? O clonazepam pode durar a meia vida dele de 30 a 40 horas, né? Então, por esse fato dele ter menos chance, potencial de abuso e ter essa meia vida prolongada, tá? Ele é uma medicação que pode ser utilizada um pouco com um pouco mais de tranquilidade, tá? Em pacientes que tu tem medo de que isso aconteça, tá? E também é uma medicação que eu, no meu dia a dia, utilizo muito para descontinuar outros benzodiazepínicos, né? Então, quando tu tem um benzodiazepínico, por exemplo, um alprazolam sendo utilizado de forma abusiva, eu troco para dose equivalente de clonazepam, quase sempre clonazepam, pela meia-vida longa, tá? E também o fato dele ter em solução. Então consigo titular
e tirar de uma forma muito mais gradativa e muito mais lenta, inclusive, do que é recomendado, né, em fontes, enfim, e estudos para retirada, né, de benzodiazepínicos. Eu, humildemente, retiro de uma forma muito mais gradual, se possível, de uma forma muito mais gradual do paciente, para que ele não tenha problemas, né, com a descontinuação, né, com a abstinência da medicação. Coisa que o diazepam também se presta a isso, porém ele não tem solução, eu não consigo titular ele. Então, fazer a gambiarra de quebrar um comprimido de diazepam de 5 miligramas em 4 partes, eu acho bem complicado, e ainda assim inferior ao que eu posso fazer com o clonazepam, tá? O clonazepam, entre os meios diazepínicos, todos eles têm um efeito meio parecido: ansiolítico, relaxante muscular, anticonvulsivante, hipnótico, sedativo, tá? Mas no que se destaca na questão do clonazepam é o efeito, ele tem um quezinho a mais na questão da ansiedade em relação aos outros benzodiazepínicos, né? Ele tem a formulação sublingual de 0,25, né, que é ideal para ataques de pânico ou para quem quer ter um efeito mais imediato, né? Coisa que a alprazolam tem também, tá? E é útil também no caso da alprazolam, né? Então é uma medicação, por exemplo, o diazepam já tem um predomínio maior, se destaca por um efeito relaxante muscular maior. Por exemplo, o nitrazepam por um predomínio do efeito hipnótico sedativo, tá? Midazolam alta potência em curto período de tempo, tá? Então cada um tem sua particularidade. Enfim, outros que têm a metabolização mais renal do que hepática, para pacientes com insuficiência hepática, algum problema nesse sentido, né? Tá? É um grupo de medicações, então, que, como falei, pode, inclusive, o tiro pode sair pela culatra, o uso crônico dele em alguns pacientes pode piorar a depressão, tá? Pacientes idosos, muito cuidado, tá? Porque eles podem aumentar a chance de quedas e de fraturas de quadril, tá? Que é uma catástrofe se tu pegar, não é simplesmente uma fratura, tá? Em muitos desses pacientes, tá? E tá ligado a surgimento de demências de forma mais precoce, né? O uso de benzodiazepínicos, né? Eles diminuem reflexo, diminuem a tua capacidade, a gente tem que cuidar muito em usar em pacientes impulsivos, agressivos, tá? Porque eles podem diminuir o pavio, tá? Como eu falei, eles têm um efeito inibitório no córtex pré-frontal, tal qual o álcool, né? Ele inibe, tá? O córtex, essa parte mais nobre do cérebro, que pesa custo-benefício e controla de forma mais racional as nossas atitudes, né? Então, são algumas coisas que a gente tem que ter cuidado, tá? Não misturar com álcool, tá? Porque ambos podem aumentar o efeito sedativo, tá? De forma bastante importante, né? Podendo proporcionar uma parada respiratória, né? Diminuindo, tá? A gente tem que ter um cuidado também em utilização desse tipo de medicamento, tá? Em paciente com apneia obstrutiva do sono, que é pouco investigado entre os psiquiatras, tá? E que pode causar um caminhão de doença psiquiátrica, inclusive, tá? E a gente está comendo mosca, tá? Essa relação, e muitas vezes está sendo prescrito benzodiazepínicos, que pode piorar a situação, uma vez que eles têm um efeito relaxante muscular, inclusive do tônus das vias aéreas, tá? Em pacientes precipitando mais apneias durante a noite e agravando mais ainda o quadro, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né?
Ele é uma medicação também utilizado pelos neurologistas, enfim, eu não vou saber dizer, em casos de epilepsia, tá? Ele tem uma dose de 0,25, 0,5 e 2 miligramas disponíveis, né? Sendo que mais ou menos o comprimido de 2 miligramas equivale a mais ou menos 40 miligramas de diazepam. A gente tem que cuidar a equivalência de potência, tá? Muitas vezes as pessoas, por ignorância, acham que 2 miligramas de clonazepam é infinitamente menor do que 10 de diazepam, né? Não é por aí, tá? O que se torna mais importante ainda é que talvez 2 miligramas de clonazepam, por sua vez, equivalem, 2 miligramas de alprazolam equivalem a mais ou menos 4 miligramas de clonazepam. Então, mais cuidado ainda, né? Com essas dosagens, né? Com essas medicações, né? Então, antídoto, tá, para intoxicação, o uso abusivo dela, tá, tem que ser feito com cuidado por um médico experiente dentro de um ambiente hospitalar, que é o flumazenil, tá? A gente tem que ter alguns cuidados com a utilização dele, tá? Mas é uma medicação, quando existe intoxicação por benzodiazepínico, é impressionante a resposta que o paciente tem quando tu aplica a medicação, tá? É surreal mesmo. Foi uma experiência que eu tive quando trabalhava como médico clínico. Surpreendente o que ele faz. E a gente tem que ter cuidado também para não precipitar nenhuma crise convulsiva, né, com o mau uso do flumazenil, né. Então, o que mais posso falar sobre ele, né? Uso na gravidez, tá? É contraindicado porque um dos efeitos dele parece aumentar a chance de surgimento de fenda palatina na criança, tá? E quando utilizado em últimos trimestres, né, em questão de flacidez neonatal, né, nos bebês, enfim, talvez por esse relaxamento muscular que ele faz, né? Uso na gestação, tá? A gente tem que ponderar bem a questão de prós e contras, né? Porém, a gente não pode deixar uma gestante também passando por uma situação de ataque de pânico, por um sofrimento muito grande, né? Então, convenhamos, né? Usar o bom senso, né? Usar com parcimônia nessas situações quando necessário, mas o mínimo possível. Se for utilizado, tá? Se preconiza que sejam utilizados mesmo na amamentação, tá? Benzodiazepínicos de meia-vida mais curta, tá? Onde se destaca o alprazolam, não o XR, né? Mas o alprazolam e outras medicações que tem esse período mais menor, né? De ação, né? Se tiver que usar durante a amamentação, se for necessário, tá? Em último caso, usar usar esses de meia-vida mais curta e de forma mais afastada do momento em que vai amamentar a criança, tá? Então, pode ter quando feito principalmente em crianças, ele pode ter um efeito paradoxal de aumentar a agitação, de acelerar a pessoa, tá? E o que mais eu posso falar a respeito dele? É uma medicação que aí no meu dia a dia eu lanço mão muitas vezes de pregabalina para fazer o desmame dele, tá? E muitas vezes, alguns casos, não muito, da buspirona também,
que é das medicações antidepressivas, assim, com efeito ansiolítico, com uma ação um pouco mais imediata, assim, e que tem seu uso, um uso interessante na continuação do benzodiazepínico, tá? Na prática, tá? A tentativa de suicídio com benzodiazepínico nunca vi dar certo. A pessoa pode se expor a riscos, enfim, mas dificilmente consegue, tá? Aumenta as chances com uso concomitante de álcool e outras substâncias, tá? Mas ainda assim, raro de acontecer, né? A minha experiência, assim, que mais posso fazer de adendo sobre a medicação, sobre o clonazepam? A questão do clonazepam sublingual, tá? Eu tenho minhas dúvidas, nunca li nada a respeito, mas se alguém querer estudar, ou enfim, comentar aí embaixo, mas ele não tem a primeira passagem, ele tem uma redução quanto à questão de primeira passagem hepática, quando a absorção dele se dá sublingual de forma mais rápida, né, nos transtornos de pânico ou de ansiedade, tá? E tu não tem aquela primeira passagem hepática, onde grande parte da medicação que é usada por via oral necessariamente tem que passar pelo sistema porta e é desativado já pela CYP 450, né? Isso tu não teria na formulação. Então, em termos de concentração plasmática, de potência e eficácia, um sublingual em relação a um 0,5 via oral, não sei se acredito eu que não é diretamente proporcional, não é a dose com a eficácia pela questão de via de administração, tá? Durante a residência que eu realizei na Universidade Federal de Pelotas, um hospital bastante grande, enfim, a gente tinha recomendação de quando fosse feita a utilização dele de forma injetável, tá? Para fins psiquiátricos, sempre a utilização do benzodiazepina, do diazepam, por exemplo, tá? Agora eu estou falando do diazepam intramuscular, tá? Isso de fazer de forma intravenosa não tem expõe o paciente a riscos e não tem muito benefício em termos psiquiátricos tu usar essa via, tá? Se tu for aplicar, tá? Ele intramuscular, de tu querer ter um efeito menos errático dele, fazer de preferência a enfermagem vai brigar agora comigo, mas de preferência no deltoide, tá? Para tu ter uma absorção menos errática e mais rápida, tá? Do que no glúteo, onde tu tem uma presença de tecido adiposo mais importante, tá? Outra questão dele, ele tem dois efeitos, né? O primeiro efeito alfa, onde predomina a sedação, tá? E depois o efeito beta, que a gente fala muito a recirculação do benzodiazepínico, se fala muito em pronto-socorros, né? Que é o efeito beta, tá? Que muda essa dinâmica entre homens e mulheres pela proporção de água, gordura e também a questão de idade, né? Que a pessoa tem, né? Então esse efeito beta é mais prolongado e o alfa faz um pico, é mais responsável pela sedação, por isso eu recomendo tomar o benzodiazepínico, por exemplo, o clonazepam em dose única à noite, porque dá um soninho, tá? Muito dificilmente ele tem efeito sedativo abaixo de 1 miligrama, tá? Tem um efeito por esse efeito alfa e depois o efeito beta, que vai se prolongando ao longo do dia, do outro dia também, que tem um efeito ansiolítico, né? Também.
Então, menos sedação, porém um efeito ansiolítico, né? Muitos dos lugares onde eu li, parece que a absorção dele não é influenciada pela questão do alimento, mas entra em conflito com outros materiais que eu já li, e isso é uma dúvida que eu tenho, né? Então, se o uso via oral dele em presença de alimento influenciaria a absorção, o tempo ou não. É uma dúvida, algo que eu estou tentando esclarecer isso para mim, né, novamente, né. Antigamente eu tinha isso como um dogma, que sim, que se tivesse um pouco de alimento no estômago, o efeito dele já estaria prejudicado, né. Então, essa é uma dúvida que eu tenho em relação ao clonazepam e os outros benzodiazepínicos, né. Então, era isso que eu teria que falar. Não acredito que falei algumas coisas novas e não a mesma coisa de sempre, tá? E se gostaram, dá um joinha, dá uma inscrição no canal para me estimular a fazer mais vídeos. Então, é isso aí. Boa noite.